Bom, primeiro, boa tarde, né? Eu sou nordestina, eu sou paraibana. O meu nome é Lúcia Francisca da Silva Bueno, né? Hoje eu sou Lúcia Lira, mas eu não tinha esse Lira, né? É sobrenome de família, né? Meus pais são nascidos e criados também no Nordeste. E a gente veio do Nordeste, eu vim muito pequena, acho que com 3 anos de idade, em 59. Viemos para o Mato Grosso, fugindo da seca, né? Que aliás era uma promessa da minha mãe, que aliás nós somos 5 Francisco por conta de uma promessa. Que quando a fome apertava, ela pedia para o santo mandar a gente para algum lugar onde tivesse comida, né? E foi assim que a gente, que somos 5 irmãos Francisco, né? E nós fomos para o Mato Grosso, um tio levou nós para o Mato Grosso, e lá nós fomos criados, trabalhamos na roça, né? Uma época eu ia para a roça, e outra época eu ficava em casa porque eu era a cozinheira da casa, né? Na época de arar, plantar, a minha irmã ia para a roça. Na hora de colher, ela tinha medo de mandrovar, aí eu ia para a roça. Aí no resto do ano eu era a cozinheira da casa, né, que cuidava dos irmãos mais novos, né. As lembranças boas que a gente tem, que eu tenho aqui na minha cabeça, assim, de repente foi falando e eu fui vendo, né, a minha casinha de barro, o jardim bem grande que eu plantava, que eu mesmo plantava, né, na frente da casa. E as missas ao domingo, 10 horas da manhã, né, que mamãe levava nós. E são tantas lembranças boas que se eu for assim, não consigo lembrar todas e nem dizer bem de todas. Mas eu lembro bem, por exemplo, a escola. A escola, a gente não podia ir para a escola porque tinha que trabalhar, né? A gente tinha casa de farinha, tinha o tempo de trabalhar ali e não tinha como estudar. Então eu estudei só até o 2º ano, assim com muito custo, né? Eu vim terminar meus estudos aqui em Votorantim. Já bem de pequena eu tive problemas de saúde e eu não tinha condições mais de ficar lá no Mato Grosso, por falta de atendimento médico, ou talvez porque meus pais não sabiam procurar. E a minha mãe resolveu vir embora para cá, pediu para um irmão que estava lá, aliás, que estava aqui, buscar nós lá, para que eu não morresse à míngua, como se diz, né? Então eu vim para cá, que eu consegui terminar meus estudos, eu consegui tratamento, né? Eu sou lúpica, uma doença autoimune que não tem cura, só tratamento, né? Controle, né? Nós somos uma família de 8 irmãos, dos quais 5 são Francisco, por conta da promessa, e tem um falecido, né? E quando um desses 8 irmãos, na verdade ele é o 7º, ele é falecido, né? E os meus primeiros filhos foram os filhos do meu irmão. Quando ele faleceu, a minha cunhada, acho que não estava num momento fácil, né? Talvez depressiva ou coisa dessa natureza. E ela pediu para a assistente social buscar as crianças que ela não queria mais. E eu resolvi assumir as crianças, né? Eu fui no fórum e pedi a guarda das crianças e eu criei os 3. Wanderson, William e Adriana. Mas eu criei eles, eu nunca disse para eles, sua mãe é errada ou sua mãe é ruim. Eu sempre tive em mente que um dia eu podia faltar
E ao invés deles irem para uma instituição, talvez eles voltassem para a mãe. E o fato de eu pegar todos, a ideia era, cada tio fica com um. Só que para cada um tio ficar com uma criança, todos já tinham filhos. E eu imaginava, o cheirosinho vai ser o filho da casa. O outro que vem depois, o agregado, vai ser o fedidinho. Então eu falei, não, vamos tudo lá para casa, que lá em casa tudo vai ser igual. Então eu levei todos para mim, né? Eu não tinha filho do primeiro casamento. O meu primeiro marido, ele faleceu novo. Ficamos só 8 anos casados. E foi um momento em que aquilo que parecia que eu estava fazendo de bom para as crianças, eu estava fazendo para mim. Porque no momento que o meu marido faltou, que eu fiquei sem chão, foi as crianças que me ampararam. E depois eles cresceram, eles foram, voltaram, queria ir com a mãe, não dava certo, eles voltavam, e tantas vezes eles foram, e tantas vezes eles voltaram, e tantas vezes eu recebi. Eu lembro de uma passagem que eu fui num fórum, e quando eu conversando com a assistente social sobre as crianças, e quando eu voltei, cheguei em casa, o mais novo estava lá, tinha fugido da mãe. E eu cheguei, olhei e falei, o que eu faço agora? E eu liguei para a assistente social e falei, eu cheguei aqui e o menino está aqui. Fugiu da mãe dele e veio comigo de novo. E ela falou, pergunte para o seu coração. Se o seu coração disser fique, o menino é seu. E eu fiquei. Fiquei, e ele foi embora só com 18 anos. Hoje eles estão todos casados, já casaram, já moram com a mãe, né, também. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque hoje nós somos uma só família. Eles têm a mãe, tem eu e eu tenho eles, e nós somos todos juntos uma família só. Então, nós somos da Paraíba, da cidade de Antenor Navarro, uma cidadezinha perto de Coremas. Meu pai é pernambucano, minha mãe é paraibana, também de Coremas, né? E a nossa vinda do Mato Grosso, né, foi mais por conta da doença, e a gente se estabilizou por aqui, vendeu tudo que tinha e fomos ficando. Aqui eu trabalhei na Votorantim, mesmo eu estando doente, eu tinha que trabalhar porque era a pessoa que tinha idade para trabalhar, né? Minha mãe não tinha por ser idosa, meu irmão por ser menor. E eu mesmo doente, eu tive que enfrentar o trabalho, né? Eu trabalhei 1 ano e meio na fábrica de tecido, Votorantim. No período que a doença se agravou, eu tive que parar e fui dispensada. Depois de uns tempos de melhora, eu entrei na Mitidieri, que acho que hoje é extinta, né? E trabalhei mais um tempo e, por fim, entrei na Alpargata, onde eu trabalhei até aposentar, né? Depois de um bom tempo. E depois, as crianças ficaram comigo. O meu marido durou pouco tempo. Ele tinha doença de Chagas, ele adoeceu e veio a falecer. Como eu estava estudando na época, né? Eu tinha vontade de fazer faculdade e tudo. Mas nesse período eu tinha começado a fazer faculdade, que eu terminei meus estudos aqui. Mas eu não consegui por conta da doença dele. E depois que ele faleceu, eu fiquei sem chão, tranquei por 2 anos e não tive mais condições psicológicas de voltar para a faculdade, né? Aí fiquei mais 4 anos sozinha. E depois eu conheci o pai da minha filha, né? E a gente teve uma união de 18 anos. E foi quando eu tive a minha primeira filha biológica, né? Que eles se consideram irmão. Eles são primos, mas eles se chamam de irmão. Eles não me chamam de mãe, eles me chamam de Dona Chica.
mas eles me consideram muito, têm muita consideração por mim. E aí a gente vai tocando, né, a vida, eu e ela, né, as crianças já foram morar com a mãe depois. O pai dela também já é falecido, né, o Antônio já é falecido. E daí nós seguimos nós duas, né. Ela realmente é a minha Vitória. Por que Vitória? Vitória porque, pelo meu problema de saúde, eu não poderia ter filhos. Era o diagnóstico do médico. Eu vim ter a Vitória com 44 anos, contrariando a medicina, né? O que o médico dizia na época, né? Sem ter nenhum enjoo. Veio perfeito, inteligente, né? Como todos conhecem. Bom, hoje a Vitória como eu disse, meus pés e minhas mãos, né? Acabei meio que me tornando dependente da Vitória, né? A gente começou... Eu ganhei uma viola velha, remendada, que até foi o meu marido que trouxe de um amigo dele que estava remendando, e ele disse que eu gostava, e o amigo mandou essa viola para mim. Uns remendos no braço, os cupim comeu, e ele remendou, colocou um pedaço de madeirite, e mandou a viola para mim, bem embrulhadinha. E com essa viola, em 2006, eu entrei na Secretaria de Cultura para começar a aprender. Levei a Vitória comigo, pequenininha. Ela tinha 6 anos. Eu levava uma mudança para poder conseguir fazer essa aula, né? Pedi para o professor. Na época era o Ricardo Anastácio, a quem eu devo muito por ter me aguentado lá com a criança do lado, né? Saindo toda hora da aula para dar atenção a ela. E eu comecei ali, e ela começou a gostar da viola, né? Como eu disse, eu levava uma cadeirinha para ela sentar, que ela não sentava na cadeira normal, de tão pequena. Levava coisas para ela pintar, massinha para modelar, boneca para brincar, até um colchonetinho. O seu Ricardo colocava no chão assim para ela deitar, para ver se ela ficava quietinha enquanto eu fazia aula. Até que um dia ela pegou minha viola e disse que era dela, falou, é minha. Pegou e começou já pondo os dedinhos lá na corda. E eu morri de vergonha, falei, meu Deus, o homem vai dar uma bronca em mim. Mas ele não disse nada, ele fez de conta que nem viu. E eu pensei que na semana seguinte ela ia me devolver, que ela não ia mais querer a viola, só que não. Até hoje ela não me devolveu a viola. Até hoje ela não me devolveu a viola. E a gente começou nessa lida de música aí, né? Tocamos na orquestra com o seu Ricardo, e nós paramos na orquestra em 2011. Aí nós seguimos sozinha, né? Que a orquestra mudou, virou um outro grupo. E nós ficamos e nós começamos a tocar sozinha. Participamos do primeiro festival numa chácara, nós não sabia nada. Chegamos lá com a viola quebrada, que ela tinha caído com a viola e não estava boa a captação. Na hora que nós começamos a cantar, o jurado debruçou na mesa, de tanto que ele riu de nós, porque nós estávamos cantando feio demais. Mas ali foi um começo. Então, em 2008, quando eu fui receber os livros, nós não sabíamos tocar nada. E ela disse, leva as violas. Eu digo que nosso grupo de viola, eu nos palcos, não fui eu que levei a Vitória. Foi a Vitória que me levou. Porque em 2008, quando eu fui receber os livros, ela disse, leva as violas. Eu não queria levar. Mas levei, cheguei lá, ela começou a chorar para tocar. Vamos tocar, e eu não sabia tocar nada. A única música que eu sabia malemar era alguns ponteadinhos de pagode, muito malemar,
E a história de um prego. Aquela música que fala, naquele prego onde eu pendurei meu laço. Pois ela quis que nós cantássemos. Nós cantamos, né, que o povo aplaudiu. E nós começamos ali, depois participamos desse festival, né, que eu disse. E dali começou a surgir os convites, né, para tocar em barzinho. Apesar do jurado ter rido muito de nós, mas ele mesmo depois, ele acabou vendo que a nossa voz era boa, a escolha da música que era ruim, né, a música que nós escolhemos que era difícil. E fizeram outros elogios e dali nós já partimos para tocar no outros lugares, né? Eu tenho até assim muita gratidão pelo Goiazinho, foi um que deu muito apoio para nós, deu muito show para a gente fazer lá. O Paraíba, lá no Bosque dos Eucaliptos, foram pessoas que deram muito apoio para nós. A Viola Quebrada, Souza, o grande cantor Souza, juntou com os amigos e deu uma viola de presente para a Vitória. E assim nós fomos seguindo. Em 2014, nós participamos de um festival em Jaciara, no Mato Grosso, que veio a consagrar a gente como violeira. Apesar de todas as dificuldades, que a gente não conseguia ir, mas ali, naquela vez ali, eu tive que ser mágica e fazer o meu salário crescer. Peguei o meu salário e investi num almoço, e para nós conseguir ir, né? E fiz esse salário virar a viagem para o Mato Grosso. Aí fomos abençoados que nós ganhamos o primeiro lugar. Voltamos de lá com o prêmio, né? E daí para cá a gente não parou mais, né? Dificuldade nós encontramos. Encontramos muita dificuldade, encontramos muitas barreiras, preconceito, enfrentamos muito. Mas nós nunca desistimos. Ainda estamos aí, porque daí vier. Então, a música na minha vida foi o radinho de pilha, né? Rádio 9 de Julho, Rádio Nacional, a gente assistia, né? Rádio Brasil Central de Goiânias e outras que a gente ouvia na casa, né? E eu tinha um irmão que gostava muito, que também é um poeta ainda anônimo, mas ele já me ensinava. As primeiras músicas que nós cantamos um desafio. Nós estávamos colhendo amendoim, colhendo o amendoim estragado para poder plantar. Então eu tinha uma bacia, ele tinha uma peneira. E nós fizemos um desafio. Ele dava valor à peneira dele e eu dava valor à minha bacia. E desvalorizava a peneira dele. Então a nossa música cantando, nós começamos ali, né? Num desafio nós dois. E ele já tinha essa inclinação para a poesia. Ele já ficava à noite escrevendo e eu ficava junto com ele. Nós dois na mesa, eu devia ter lá 10 anos, por aí. Ele ficava na mesa escrevendo e eu ficava junto com ele. Nós ficávamos escrevendo, nós desenhava. Se falasse de uma casinha de palha na música, nós desenhávamos uma casinha de palha. Infelizmente, a gente deu para uma dupla que não levou para frente e perdeu todas as letras. Então, a gente ficava até tarde da noite e nós dois escrevendo, né? Aí eu fui aprendendo isso com ele, como fazer as rimas. E quando a gente ia nos terços, no sítio vai nos terços, né? Tem aqueles terços, aquelas brincadeiras de roda. E eu, em vez de ir brincar nas rodas com as meninas, eu ia onde meu irmão estava, porque ele estava junto com os meninos que estavam cantando e dançando catira. E eu ficava junto com ele. Aí depois ele trouxe uma violinha, deixou a violinha lá em casa, não sabia tocar nada, mas ele ficava e nós dois cantava. Até quando viemos embora para cá, nós ficava na beira da rua, na beira do fogo, tocando viola sem saber, só sabia mi, si, lá e olha lá. Era tocando em ré e cantando em dó. Mas nós cantava, né? Era assim. Semana passada eu pedi uma paciente. E depois, por fim, quando eu vim embora, que eu deixei ele lá, foi bastante difícil até, porque aqui eu não tinha mais o meu parceiro, né? E as músicas, assim, as inspirações
era Zico e Zeca, Tunico e Tinoco, Liu e Léo, e sem saber pegar tom, que não sei direito até hoje, eu cantava na altura do Liu e Léo, na altura do Zico e Zeca, rasgando a goela nos caminhos da roça, sabe? Foi assim, foi uma infância gostosa, apesar dos problemas, das dificuldades, apesar da doença também, que nunca me largou, né? Nós já somos parceiras e vamos assim até o fim. Mas foi uma infância gostosa de andar a cavalo, de nadar no riozinho, de lavar louça com areia, que aqui tem bombril, nós não tinha bombril, nós lavava louça com areia, pegava areia no rio para lavar louça. Então assim, foi uma infância gostosa, a gente vai falando e a gente vai vendo, um filme vai passando, né, na mente da gente, das coisas boas que foram ficando, né. Hoje eu não tenho papai, nem mamãe, né, nem um irmão, mas eu tenho o resto da família que são muito unidos, são muito cuidadosos com nós. Então tem ainda 2 do Chico, né, e uma terceira eu, e mais uma irmã, mais outra Chica, né. Então nós somos a família do Chico, um dos Chico é falecido, mas eu agradeço muito a Deus, minha família, né, meus Chicos, que cuidam muito de mim. Cuidam muito, né? Se tiver que ir ali na boca da noite e eu não queira ir sozinha, vai no churrasco não sei aonde, eles vão passar lá para me pegar e me levar. Eles têm muito zelo. Um dos Chico até nem dorme quando eu viajo. Ele fica de plantão, seguindo a gente pelo GPS, e só dorme quando nós chega lá ou quando nós chega em casa. Eu tenho, graças a Deus, essa família que cuida muito bem de mim, né? Tive uma cunhada linda, maravilhosa, que faleceu ano passado, tá fazer um ano agora, dia 30. Era uma irmãzona que tá fazendo muita falta, né? E essa era um anjo na vida da gente. E onde a gente tivesse o que a gente precisava, vamos fazer, vamos. E ela estava lá pronta para dar a mão pra gente, né? E a gente teve muita gente aí nesse meio que deu muito a mão pra gente e a gente não esquece. Posso até esquecer algum aqui agora, mas com certeza, como a Juliana Andrade, Cleito Torre, que deu muito esse amparo pra gente, levar a Vitória, levar nós nos festival, nas viagens. A família Pardinho também, né? Que deu muito apoio pra gente, a dona Lucília, a Rosângela, Pardinho Filho. Tem muita gente, a vizinhança, né? A vizinhança que me vigia, as crianças dos vizinhos que me vigiam em minha casa, se acontecer alguma coisa, eles estão ali, né? Dizendo, olha, tal coisa. Então, assim, é muito bom isso, sabe? Sem dizer de vocês, né? Que eu escrevi esse livro. A primeira edição e a segunda edição dos meus livrinhos, que estão na Biblioteca Municipal de Votorantim. Então a gente tem muita gratidão por todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho, que ninguém cruzou o caminho de ninguém à toa, que cada um tinha um objetivo, tinha lá um propósito de Deus na nossa vida, né? Mesmo aqueles que riram de nós, né? Mesmo aqueles que quiseram cortar nossas asas, elas cresceram. Ao invés de cortar, eles nos impulsionaram. E nós estamos aí. Chegamos lá. E ainda não temos vontade de parar. Eu sou viciada. Eu sou viciada em escrever. Eu não consigo viver sem escrever. Eu acho que a poesia, para mim, escrita, né? É como se fosse uma terapia. É uma coisa que está no sangue que não sei viver sem. É do tipo que me ocupa a mente, que se eu tiver problema, eu não penso em problema.
A música ocupa o lugar do problema. A escrita preenche o espaço. Ó, eu estava esquecendo de dizer, eu escrevi, quando meu marido morreu, meu primeiro marido morreu, eu escrevi muitas poesias póstumas. E eu ia no cemitério e eu deixava as poesias sobre o túmulo. Eu escrevia a poesia e levava no túmulo e deixava lá, como se ele fosse ler. Aí eu parei quando uma vizinha, a dona Irene, que é uma das nossas vizinhas mais antigas, ela ia visitar o túmulo do marido dela e ela passava no meu túmulo. E via a poesia e ela falou para mim, mas eu choro tanto cada vez que eu passo lá e leio suas poesias. Aí foi quando eu parei, porque daí eu só não estava sofrendo, eu estava levando um sofrimento para ela. Aí foi quando eu parei de levar as poesias no túmulo, né? Porque eu senti que ao invés de eu estava passando o meu sofrimento para mais alguém, né? Aí eu parei de levar as poesias no túmulo, mas eu escrevi 200 páginas de carta, declaração de amor, poesias para ele, acrósticos, que eu escrevi para uma pessoa que não estava mais vendo, mas eu entendia que estava e para mim fazia bem. Durante o tempo que eu chorava, ao invés de chorar, eu escrevia uma... a pessoa tem um instrumento na casa e não costuma deixar o filho pegar. Mas se o filho nunca pegar, o filho nunca vai aprender. E como hoje a gente já não escreve, tudo vem pronto. É só você digitar e já vem pronto. Eu acho isso muito importante, que seja incentivado, né, para que as crianças, os jovens, exercitem na mente essa coisa de tanto escrever, como de tocar, como de cantar. Não importa o segmento. O importante é a interação entre as pessoas, né? Tanto com a música quanto com a poesia. Até que eu criei o projeto Compor é Arte, por eu entender que os compositores antigos, os veteranos, já estão indo para o andar de cima. E quem vai fazer isso depois? Se nós estivermos acostumados só a copiar. Nós vamos copiar a música de tal artista que cantou 100 anos atrás, foi feita 100 a 150 anos e nós estamos cantando ela hoje. Mas nós não podemos criar o nosso, né? E não é na primeira que vai sair ela boa. Eu, por exemplo, eu escrevo uma coisa boa hoje, outro dia nem tanto, né? Mas eu acho que o incentivo à cultura, desde pequeno, desde criança, eu acho bastante importante. Porque a música, na verdade, tanto a música quanto a poesia, deixa de ser uma música para ser uma terapia. Deixa de ser uma música para ser uma terapia, já não é mais a música. Porque mesmo quando você está com um problema, você canta, você pode cantar e chorar. Tanto você chora e canta, como canta e chora, né? Então a música, para mim, eu acho que eu não conseguiria viver sem. Obrigado, meu estado, eu te amo sem igual. Sinto bem por ser goiana, não nego meu natural. Sou do norte de Goiás, a minha terra natal, às margens do Araguaia, ilha do Bananal. Tem uma velha canoa pra minha navegação, nas águas daquele rio aumenta a minha paixão. Eu vejo